Olá, este é um programa da VVC TV. A VVC é uma iniciativa do Instituto Península focada no desenvolvimento integral de professores, sobretudo da rede pública de ensino. É uma plataforma online 100% gratuita que busca oferecer suporte para que o professor, por meio de 4 jornadas de aprendizagem, mente, corpo, emoções e propósito, possa olhar-se e entender-se de uma maneira integral. E neste programa de hoje, nós vamos falar e refletir sobre metodologias ativas e como elas podem ajudar a colocar o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem. Eu tenho o prazer e a honra de receber aqui hoje um meu amigo, um dos maiores especialistas no assunto no Brasil, Marcelo Ganzella. Marcelo, seja muito bem-vindo. É um prazer receber você aqui. Eu já quero te pedir, por favor, que você se apresente para quem está nos assistindo. João, tudo bem? Eu saúdo a todo mundo que está nos assistindo, agradeço demais o convite. O João exagera um pouco aí, imagina, não é isso tudo não. Estou muito feliz de poder conversar com educadores do Brasil todo. Me pergunta que sou eu acho que assim, minha identidade sou um professor, é isso, né? Aí a gente, e é engraçado que um professor educador hoje, a gente percebe que ele faz um monte de coisa, né? Então, a sala de aula é algo fundamental para mim, sempre foi, sempre esteve nos meus sonhos, nos meus desejos, nos meus objetivos de vida desde a infância, então é uma coisa que eu sempre quis ser, e eu nunca me imaginei fazendo alguma outra coisa. Então, sou professor, fui professor da rede pública por um bom tempo aí, pelo menos 14 anos, e trabalho com formação de professores no Instituto Singularidades também. A gente já vai para, pelo menos no Instituto Singularidades, 6 anos, mas já trabalhava em outros lugares com formação de professores. E aí, sendo professor, a sala de aula é o meu lugar, né, é o meu lugar principal, né, de meu ambiente que eu me sinto melhor, mais seguro, mais confortável, mas a gente vai descobrindo que a gente aprende a fazer outras coisas também, e que educar também perpassa outras ações. Então, nesse trabalho de formação de professores, você se descobre também como produtor de conteúdo, né, como conteudista, trabalhando com formações, trabalhando com mediação online, apresentando um podcast, né? A gente tem um canal de podcast, né, lá pelo Singularidades também. Então a gente descobre que educar é uma ação múltipla, que tem como base a sala de aula, e eu amo a sala de aula e continuo na sala de aula até hoje, mas a gente percebe que a gente consegue educar usando outros espaços. Então esse sou eu. Sou formado em letras, somos colegas, né, formados em letras também, formado em letras, professor de português e atuando com formação de professores, especialmente professores de português, já há um bom tempo, né? Um entusiasta da educação, da formação de professores e do ensino de língua e literatura, entre outras coisas. Acho que isso é um pouquinho de mim. Aí tem outros aspectos que também sou entusiasta de outras áreas, mas que, infelizmente, nesse momento de pandemia, não dá para a gente curtir muito, né? Saudades de ir ao cinema, saudades de viajar, saudades da água, do rio, das cachoeiras, mas em breve a gente vai poder fazer isso. Esse é um pouquinho de mim, esse sou eu. Muito obrigado, eu estou muito feliz, Marcelo, particularmente, que você está aqui hoje. Eu gosto muito da maneira como você trabalha e gosto muito da maneira como você fala e reflete sobre metodologias ativas. Então, vou devolver para você e dizer que não é exagero, que você é um dos mais relevantes especialistas em metodologias ativas no Brasil. Eu quero aproveitar a tua presença para começar bem do início, assim, fazer um alinhamento que é o que são metodologias ativas e por que esse termo e esse jeito de pensar, de fazer educação, se tornou tão presente no contexto educacional de hoje. Bom, vamos lá. Acho que uma coisa, eu gosto de começar pelo próprio conceito, que a gente quer um conceito plural, e então dá para perceber que ele é um conceito guarda-chuva, né? Não é uma metodologia, é um grupo de metodologias. E aí a gente consegue listar algumas das que são conhecidas ou mais praticadas hoje, mas acho que o mais importante é entender que esse guarda-chuva, ele é quase que infinito, cabe muita coisa dentro dele, desde que tenha uma identidade comum, que é essa adjetivação do ativo, que é colocar realmente o aprendiz no centro da aprendizagem, né? Esse estudante, esse aluno, esse aprendiz, no centro da aprendizagem, realizando ações ativas, sendo protagonista, sendo um sujeito que participa, co-desenha, co-escreve, co-direciona seu processo de aprendizagem. E aí é bacana a gente pensar que isso não é algo de hoje, né? Quando você fala de, olha,
o estudante ele precisa participar desse seu processo, nesse aprendiz ele precisa ser um coautor desse seu projeto, desse seu processo de aprendizagem, a gente aciona os principais teóricos da educação e da psicologia da educação que já falam isso há muito, muito tempo. O século XX falou disso há muito tempo. Então, nossa, mas por que agora a gente está falando de metodologias ativas? Talvez porque as transformações do mundo estão sendo cada vez mais rápidas, mais dinâmicas, e não dá mais para a gente só discutir na teoria e não colocar na prática. A necessidade está muito, muito grande de ter uma transformação no processo educativo, e aí não dá mais. Não dá mais para a gente dissociar o que são os teóricos da educação, o que eles dizem, mas o que a gente faz realmente no processo do ensino e da aprendizagem, nas aulas, no desenho das aulas. Não dá para a gente lidar com essas coisas como sendo diferentes. Então aí vem essa discussão muito recente de metodologias ativas ou de tá bom, que estratégias a gente utiliza para realmente esse estudante ele ser um partícipe, né? Ele ser um protagonista dessa sua trilha. Porque isso a gente fala, como mencionei, isso a gente já fala há muito tempo. Dewey, no começo do século XX, falava disso. As propostas dos escola-novistas no Brasil já tratavam disso. Quando Paulo Freire fala que o aprendiz não é uma tábula rasa, a gente está falando disso também. Então já se fala disso o tempo todo. Acho que isso é uma parte importante para a gente desmistificar que metodologias ativas não é uma modinha inventada pelo terceiro setor ou qualquer outro lugar que vem falando que, olha, agora as coisas vão ser diferentes. Né? É uma tentativa, algum caminho, né, de tentar efetuar, de tentar concretizar algo que a educação vem falando já há muito, muito tempo. E aí existem várias estratégias que vão tentar experimentar isso. Algumas estratégias que colocam esse estudante num lugar de protagonista muito, muito mais ativo, outras menos, mas o que todas têm em comum é essa ideia desse aprendiz, que não é o aprendiz passivo, que fica sentado, recebendo informações, recebendo conhecimento e pronto. É alguém que participa e constrói junto com esse mediador, com esse educador, o seu aprendizado, né? Os conhecimentos que ele precisa, que ele está precisando adquirir, que ele está precisando construir. Então, quando a gente fala em metodologias ativas, a gente está falando disso, de estratégias para que o estudante participe mais ativamente, participe de uma maneira efetiva do seu aprendizado. E eu acho que é algo um pouco difícil da gente dizer que isso não deve acontecer, né? Porque é óbvio, mas acho que a gente está vivendo tempos em que o óbvio precisa ser dito. A gente precisa de um estudante que participe do seu processo, que construa a sua autonomia de aprendizado, por diversos motivos. Primeiro, porque terminou a escolarização, o aprendizado não para. A gente continua aprendendo. Então, não dá para a gente formar pessoas que, terminada a escolarização, vai ficar dependendo de outros a vida inteira, dependendo de que outros entreguem conhecimento para ele. A gente precisa de alguém que consiga construir suas próprias trilhas. E também a gente precisa de pessoas que participem ativamente da sociedade, da vida, da comunidade, que sejam autônomos na sua própria vida, que sejam senhores da sua própria trilha na vida. E isso se aprende, isso pode ser aprendido na escola, né? Você ser mais autônomo, mais senhor das suas escolhas. Não dá para a gente pensar que alguém que passou toda a vida escolar recebendo ordens, recebendo comandas, dizendo o que precisa ou o que não precisa fazer, terminada a escolaridade, agora essa pessoa está pronta para tomar suas próprias decisões. Então, as metodologias ativas, elas vêm como uma tentativa da gente efetivar, né, essa formação autônoma mesmo. Marcelo, quando eu estudo ou quando eu leio sobre metodologias ativas, um dos aspectos que fica claro para mim é que é como se fosse um dos inegociáveis para que aconteça de fato um contexto, para que o professor, a professora possa utilizar essas estratégias disponibilizadas pelas metodologias ativas, por exemplo, é o de considerar esse estudante a partir do seu percurso, a partir do que ele traz de repertório, dos seus circuitos de afeto. Essa interpretação é correta? Com certeza, porque quando a gente...
A personalização, ela é algo importante, que a gente tem discutido há bastante tempo, e ela é fundamental nesse processo das metodologias ativas. A gente pode até trazer o dilema de, mas como assim? Mas como personalizar se a gente trabalha com grupo, com agrupamentos? Esse personalizar não significa que o educador vai precisar se dividir em 30, em 40 ao mesmo tempo, não é isso, mas acho que a gente tem dois movimentos que, na verdade, todo professor que teve essa reflexão, ele já chegou um pouco nessa conclusão. Existe um movimento de pensar enquanto grupo, né? Qual que é a identidade do grupo e como é que eu personalizo para esse grupo e como é que eu crio estratégias para, enquanto o grupo está trabalhando, eu ter tempo para poder personalizar nas demandas individuais de cada um. E aí, dentro dessas demandas, a gente está lidando com pessoas que têm as suas necessidades de aprendizagem que não são só da parte do conhecimento epistêmico, do conhecimento escolar, as suas necessidades em muitos aspectos. E aí a gente tem que olhar para essa pessoa como um todo, e dentro desse todo, a gente lida com muitas esferas, e inclusive a esfera da afetividade. Eu acho que isso de novo, eu posso estar sendo repetitivo, João, mas eu acho que assim, existem óbvios que a gente está precisando dizer a todo momento e lembrar. Né? Então, a afetividade, que a afetividade afeta no processo de aprendizagem, é uma questão que todo educador já percebeu, mas talvez faltava um tempo para parar, para refletir, ou para ter um pouco mais de embasamento teórico em relação a isso. Mas isso é fundamental, inclusive para que você possa engajá-lo nesse processo de aprendizado mais ativo. Porque ele precisa se sentir motivado, ele precisa querer, ele precisa desejar seguir aquela trilha. Nesse sentido, acho que eu sou muito, freudiano. Né? A pessoa aprende se ela é um ser em falta. E se ela não for um ser em falta, se ela não sentir vontade daquilo, você não consegue obrigá-la a fazer isso. Eu acho que todo professor já deve ter percebido isso. E aí, como é que a gente desperta essa falta? A afetividade, ela ajuda a encapsular isso, né? Ela tá nesse lugar também, porque inclusive existe falta na própria questão da afetividade, né? Não sei se acabei respondendo a sua pergunta, às vezes tem a impressão que eu vou lá longe, vou embora. Eu fui lá visitar seus familiares no Acre e acabei não voltando aquela conversa. Você respondeu muito bem, e eu quero encerrar esse primeiro bloco de alinhamento sobre o que são metodologias ativas, destacando aqui uma palavra que você utilizou, afetividade na relação com o aluno, e fazendo o desdobramento de afetividade no sentido de aquilo que nos afeta, aquilo que afeta, tudo aquilo que nos imbrica de alguma maneira nesse processo de ensino-aprendizagem. Se você está gostando do papo como eu estou gostando, fica aí que a gente volta já para o segundo bloco. Voltamos agora para o segundo bloco com o especialista em metodologias ativas, Marcelo Ganzella, meu amigo, professor, e eu quero perguntar já, dificultando um pouco assim, Marcelo, você é coordenador de um curso de formação inicial de professores, o curso de letras, no Instituto Singularidades, uma faculdade muito bem avaliada aqui de São Paulo. E olhando para a tua época de estudante na faculdade, da tua formação inicial, o que você avalia que mais mudou no currículo, na maneira de formar, de preparar professores naquele período comparado com os dias de hoje? Nossa, João, essa é uma pergunta muito difícil. Assim, a gente conhece um pouco como é que está sendo feita a formação de professores de maneira muito ampla. O Brasil é um país imenso, com uma diversidade muito grande, inclusive, de como formar professores. Eu vou tentar dar uma contextualizada para conseguir responder a sua pergunta. E a gente ali no Singularidades, a gente sente uma dificuldade, de vez em quando, em tentar perceber que o diferencial que a gente faz. O que eu estou querendo dizer? Às vezes, assim, a gente está tão impregnado da nossa prática, do que a gente faz lá dentro, que a gente começa a achar que, não, mas isso aqui é o óbvio e todo mundo está fazendo. E todo mundo está fazendo desse jeito. E aí, às vezes, a gente descobre que, não, olha, quando você conversa com outras pessoas, não, vocês estão fazendo alguma coisa muito diferente, né? E que não é o óbvio que todo mundo está fazendo. Então, dentro desse contexto, que eu acho que é um contexto para o pessoal tentar entender, né, que eu preciso fazer esse exercício de distanciamento o tempo todo de o que é o Singularidades, que estou vivendo intrinsecamente, e o que é o Brasil hoje, em termos de formação de professores, e o que foi a minha formação de professores lá no final dos anos 90 e na virada do século. Então, dentro desse contexto todo, o que eu percebo
que eu acho que teve diferente. E considerando que eu reconheço que eu tive uma formação muito privilegiada, uma formação inicial, numa universidade que valorizava muito a formação dos professores, enfim. Mas o que eu percebo desse tempo que passou é uma preocupação muito maior em exercitar e buscar caminhos para os dilemas da prática. Então, a gente vinha, né, e infelizmente em muitos lugares ainda vem, de uma formação que é pautada muito na teoria, e quando vai para o momento da prática, desarticula um pouco, né, ou não promove a reflexão de que, olha assim, como é que essa prática está embasada, está pautada na teoria, e como é que essa prática constrói novos caminhos teóricos. Então, de uma formação de professores mais clássica, que acontecia há um tempo atrás, para agora, eu acho que essa é uma primeira observação. Inclusive, quando saem as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores, saiu no final do ano passado, a gente percebe que é uma preocupação muito grande de... estamos formando professor mesmo. Que o que acontecia muito nas universidades, seja nos cursos de pedagogia ou nos cursos de licenciatura. Te dou a base teórica, depois tem um momento que a gente pensa um pouco a prática e pronto, você está pronto para trabalhar. E aí o que está se tentando fazer agora é formar um professor em que essa parte teórica e prática não esteja dissociada, que ela esteja completamente articulada. O que eu estou querendo dizer? Então, se você vai lá e tem um conhecimento X, né? Vai ter aula, você está formando professor de ciências e vai ter aula de botânica. Mas não é assim, vai ter um momento que vai ter aula de botânica, terminou, depois num outro momento vai lá para a prática de ensino de ciências e pensar, então como é que agora se ensina botânica? Enquanto está se aprendendo, eu estou formando professor de ciências, enquanto está aprendendo botânica e se aprofundando na botânica, como é que você já pensa na transposição didática? Você pensa, bom, isso aqui é o que o biólogo precisa saber enquanto especialista. E disso aqui tudo, o que se transforma, o que vai para o processo de aprendizagem, para a educação básica, o que ele precisa fazer e como é que ele faz. Que é diferente, a gente não está tentando simplificar e dizer assim, não, ele só tem que aprender aquilo que ele vai ensinar na escola. E a gente sabe que não é isso. Para você ensinar um conceito que seja muito, muito simples, você precisa manjar muito daquilo. Você precisa, inclusive para saber simplificar, né, no processo de ensino, você precisa manjar muito do conhecimento, senão você não consegue simplificar nesse processo de aprendizagem. Então, fazer o aprofundamento, mas sem se desprender a todo momento de estamos fazendo aprofundamento, se você será professor, por que você tem que saber isso e como é que isso chega no currículo, na escola. Então, eu acho que esse é um movimento novo que está acontecendo na formação de professores, que é fundamental, eu acho que é consolidar ainda mais a identidade do professor que está sendo formado. Então, não é alguém que é biólogo e que pode ser professor. Não é alguém que é historiador e que pode ser professor. Não, é um professor de história, é um professor de ciências, é um professor de biologia. Além disso, acho que um segundo ponto, que é algo que a gente exercita muito em Singularidades, é pensar nessa homologia de processo, pensar nessa maneira como a gente está formando esse professor, na maneira prática mesmo, né, metodológica, de poder repertoriá-lo para que ele seja um professor que conheça caminhos diferentes. Então, assim, não basta eu dizer para ele que quando ele for professor, ele tem que fazer X, Y, Z. Mas eu vivencio com ele, eu faço isso com ele, e a gente reflete sobre como ele está aprendendo na universidade, e a gente também reflete como é que é possível aprender, então, na escola. Então, se eu quero, por exemplo, formar um professor que explore os espaços da cidade ou do campo, que explore o entorno da escola, que mostre que o conhecimento não está só ali nos livros, mas o conhecimento está em todo lugar, está na vida, as minhas aulas precisam fazer isso também. Não basta dizer. Então, eu tenho de dar aula na rua, eu tenho de dar aula no campo, eu tenho de dar aula nos espaços ao redor da escola, da universidade. E mostrar para ele, olha, o conhecimento está aqui. E a gente aprende também tendo contato e interagindo com o mundo. Se eu quero que ele forme estudantes que se coloquem, que tenham posicionamento, que questionem, que produzam conhecimento, eu tenho que formar esse professor desse jeito também. Eu não posso formar um professor de maneira puramente transmissível e depois dizer, olha, quando você for professor, você tem que fazer daquele outro jeito. De novo, são os óbvios que a gente está falando. É o óbvio eu não posso trabalhar com faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Tem que ser, faça o que eu faço também e vá além do que eu faço. E aprenda a ter uma autonomia para ir além do que eu faço, porque o mundo precisa disso.
Mas sabe, Marcelo, te ouvindo, eu fico pensando que até pode soar óbvio, mas esse óbvio do que você fala, dessa articulação entre a teoria e a prática, e como você diz, de você estar preparando e formando um professor de história faz toda a diferença. Porque quando eu reflito para a minha formação inicial, eu sei que os professores tinham a melhor das intenções, todas as pessoas envolvidas tinham a melhor das intenções, mas essa preocupação era menor, era menos acentuada disso que você traz, que é dessa articulação entre teoria e prática, de como isso possibilita uma vivência, uma experiência do professor enquanto está vivenciando a formação. Então, pode até soar óbvio, mas esse óbvio é cada vez mais necessário de ser dito e de ser discutido nas nossas formações que acontecem no Brasil todo. Eu quero já... Pode falar. Não, não, e é um desafio muito grande, porque quem está formando professor também foi formado numa outra época, num outro exercício. Então ele precisa, aí eu falando diretamente para os formadores de professores, né? Primeiro, você precisa se reconhecer como formador de professor. Então, não é assim, não, mas a minha disciplina, ela é muito específica, eu estou aqui ensinando geologia num curso de geografia, e meu lugar é só ensinar geologia mesmo, pronto. Não, você tem que reconhecer que, olha, você tá numa gavetinha ali, formando geógrafo, mas que é um professor, vai ser um professor de geografia, então você tem que ter reconhecer o seu papel como formador de professor, e não só como formador do especialista. E esses formadores de professores foram formados em outra época, então precisam passar por esse exercício constante de se repensar e pensar, olha, qual a contribuição que eu estou dando, que eu estou trazendo para formar um professor realmente mais ativo e que forme pessoas mais ativas. Não é fácil, é um exercício difícil, é um exercício que demanda mediação, que demanda reflexão. É algo que é assim, lá no Singular, estou falando porque a gente faz muito isso lá no Singularidades, né? Uma reflexão que a gente faz o tempo todo. A gente não pode esquecer, a gente não esquece em nenhum momento que a gente está formando professor. E não dá, você não pode pensar assim, não, eu estou aqui, meu papel é ensinar fonética, pronto. Ele que lute depois e veja como é que isso vai cair lá na escola. Não, você vai ensinar fonética, mas você vai ensinar fonética para um professor de português. Então, isso tem que estar muito claro para o formador, né? Muito bem. Marcelo, o Instituto Península tem um foco principal, assim, sobretudo em alcançar os professores da escola pública. E por isso que essa próxima questão, para a gente, é uma questão central, sempre dos programas que a gente tem gravado, que na sua opinião, na sua vivência, nas reflexões que você faz, quais são os maiores desafios e oportunidade para as metodologias ativas no contexto da educação pública no Brasil? É muito interessante essa questão que você traz, João, porque a gente precisa desmistificar a ideia de que metodologias ativas estão relacionadas com altas tecnologias, eu preciso ter um ambiente escolar completamente hiperconectado e com os melhores recursos tecnológicos para que as metodologias ativas aconteçam. Então, existe esse mito muito grande que ele veio carregado porque das discussões sobre ensino híbrido, então, de uma... um pouco acho que aquela brincadeira do telefone sem fio, porque quando se vem e fala de ensino híbrido, e aí o ensino híbrido falava assim, olha, hibridizar, a gente vai hibridizar os momentos de aprendizagem, os espaços, inclusive usando ferramentas tecnológicas para hibridizar o online e o presencial. E aí no telefone sem fio, muita gente falando, o que chega de repente lá para o educador? É online com presencial. Pronto, então tudo aquilo se perdeu no meio do caminho, né? E a mesma coisa, e aí como metodologias as discussões de ensino híbrido vieram com uma primeira representação forte do que são as metodologias ativas, e isso é um recorte das metodologias ativas, grudou. E de repente as pessoas acham que metodologia ativa precisa de alta tecnologia e de muitos recursos. Se a gente voltar no começo da nossa conversa, olha, é colocar o aluno como protagonista da aprendizagem, colocar o aluno como como um coautor. Eu acho que, independente do contexto escolar, é possível o educador pensar em estratégias, em caminhos em que ele possa fazer isso. Eu não estou dizendo que a gente não precise melhorar as condições de recursos tecnológicos, de conectividade nas escolas, ou de que de que isso não seja importante. Eu não quero tomar muito cuidado com a fala para que não ache assim, não, isso é irrelevante, então a escola que tem pouca conectividade, ela pode continuar assim, não tem problema nenhum, que ela não está perdendo nada. Não, a gente tem que lutar pela democratização da conectividade, dos recursos tecnológicos, de que todo mundo tenha mais acesso. Isso é fundamental porque isso potencializa. Mas não é condição sine qua non para você formar um indivíduo autônomo e que faça as suas escolhas.
Eu posso estar em condições de infraestrutura muito mais modestas, porque isso diz respeito à maneira como eu desenho e como eu gerencio o aprendizado, de como é que eu conduzo a aula, de qual que está sendo o papel do meu aluno durante a aula. Eu acho que uma primeira reflexão que qualquer professor, especialmente da escola pública, mas qualquer professor pode fazer é a seguinte: qual é o tempo que eu ocupo na aula fazendo as coisas e dando ordem para os meus alunos, pedindo para eles repetirem ou me imitarem, fazer o que eu falei, e qual que é o tempo que está sendo ocupado por eles realmente pensando, construindo, levantando hipóteses, tomando decisões. Eu me lembro, certa vez, tentar contar um caso bem rapidinho, de não tomar muito tempo, mas eu estava, num desses momentos em que quando eu estava trabalhando na escola pública, me lembro de uma menina fazendo mestrado, e ela pediu, por indicação de uma colega, chegou em mim e pediu para poder acompanhar minhas aulas, que o objeto de pesquisa dela era sobre a interação dos estudantes em sala de aula. Se ela podia acompanhar minhas aulas, que seria o objeto de estudo do mestrado dela. Eu falei, não, pode. E eu me sentindo assim, nossa, vai ser ótimo, ela vai ver tanta coisa. Eu sentindo que assim, minha aula era a última bolacha do pacote. Maravilhosa, ela vai descobrir um monte de coisa, vai ser muito bacana, ela vai aprender muito aqui comigo, blá, blá, blá. E o processo dela não era só registrar as aulas, era depois da aula, vir ter uma conversa com o professor, e era uma pesquisação muito intervencionista de por que é que você fez dessa maneira, por que você não fez daquela? E a gente tinha essa conversa. E a conversa que a gente tinha pós-aula era extremamente dolorosa para mim, porque ela questionava muitas coisas que eu sequer tinha ideia que eu fazia. Eu me sentia quase como se fosse sessão de terapia, sabe? Que você sai depois chorando no final. Toda semana vinha essa moça, vinha a Ana Paula, olha, beijo, Ana Paula me fez aprender muita coisa, viu? Mas ela vinha e perguntava, olha, por que é que você não deu tempo deles responderem isso, deles pensarem sozinhos, e você já deu essa resposta, ou você já... Por que é que... Ela ia fazendo perguntas e me fez perceber que, por exemplo, minha aula era muito dialogada, as pessoas falavam muito, mas falavam comigo. Eu estava estimulando os estudantes a interagirem apenas comigo, e não entre si. E eu não tinha essa ideia, eu não percebia que eu fazia isso. Então, olha como esse processo formativo com ela me fez eu perceber que eu não estava ajudando meus alunos a aprender a valorizar as vozes deles mesmos, a discussão entre eles, de como que, em outras palavras, de como é que o que o colega fala pode ser tão importante quanto o que o professor fala. Eu estava estimulando só que, olha, a sua fala só é válida se você interagir comigo, com o professor. E isso é um contexto de escola pública. Então, a partir do momento que vira essa chavinha e começa a pensar estratégias para que eles construam mais entre eles se valorizem entre si, a gente está num caminho de metodologias ativas. Isso sem usar absolutamente nenhuma conectividade ou nenhum recurso tecnológico digital. Então, é possível, é fundamental. O que é fundamental? Que o professor ele olhe para a sua aula e pense assim, quanto tempo eu estou no palco e quanto tempo os estudantes estão ocupando o espaço do palco? Se 80% do tempo é você no palco, os estudantes estão ocupando 20%, 15% do tempo, tem alguma coisa errada. Mas então eles que escolhem tudo, que eles vão... Não é isso. Você é o mediador, você vai ajudar a conduzir, a construir a trilha, mas... qual é a participação que os estudantes estão tendo na sua aula de verdade? Acho que essa é uma primeira reflexão que eu daria para todos os colegas da rede pública, especialmente, para a gente começar a pensar numa mudança em que os estudantes possam realmente participar dessa virada, né? Muito bem, primeiro eu quero dar um alô para a Ana Paula. Ana Paula, olha só que trabalho bonito que você fez por Ana Paula em todos os finais de aula. E Marcelo, só quero registrar aqui que é sobretudo por essa sua última fala que nós convidamos você do Instituto Península para falar que, no nosso entendimento, no meu entendimento, você fala sobre metodologias ativas de um jeito que desmistifica as metodologias ativas. E, de novo, eu remonto na sua primeira fala desse bloco, que é quando você tira ou separa ela como se precisasse necessariamente de um contexto, de tudo de mais moderno e atual. E a gente sabe que idealmente esse seria o melhor, idealmente, mas a gente na escola pública normalmente nunca vivencia as experiências idealmente como deveriam ser. E essa tua fala é muito potente sobre que tem uma mudança, inclusive interna, de reflexão sobre a abordagem sua na sala. E eu acho que isso ajuda muito o professor, porque acaba tirando uma certa pressão de que a solução está fora dele, uma solução que precisa vir de fora, e que eu acho que você faz uma boa divisão, que também tem uma solução de estrutura,
mas também tem uma solução a partir de uma mudança mesmo, de entendimento e de abordagem a partir dessa relação com os alunos. Acho que é exatamente sobre isso que eu estou falando, e você repetitivo, eu queria falar mais uma vez, tomando muito cuidado com o que eu quero falar, mas tentando ser claro, por conta até de muitos anos de experiência com os colegas professores, especialmente da rede pública. Eu não estou querendo dizer que... Porque existe um discurso muito forte, por uma parte, que é assim, enquanto não tiver condições, eu não faço. E o que eu estou querendo dizer é que não é condição, você não precisa ter todas as condições ideais para começar a fazer. E toma muito cuidado, que eu não estou querendo dizer que as condições não são importantes, ou que você não tenha que lutar por elas, pela melhoria das condições. Eu acho que elas não são excludentes. Eu posso fazer as duas coisas. Eu posso batalhar por políticas públicas mais efetivas e que melhorem as condições da escola, e melhorem as condições de trabalho do professor, e, ao mesmo tempo, fazer o melhor possível nas condições, às vezes, mais precárias que eu tenho, e, inclusive, olha só, usar sempre esse fator, inclusive, como argumento. Olha só, em condições tão adversas, já consigo fazer isso. Imagina se tivesse condições melhores, o salto que não poderia ser feito. Então, acho que essa dupla batalha, ela não é excludente. Porque não adianta, se a gente virar e falar assim, não, eu vou fazer só o mínimo, quando tiver condições, aí eu faço o necessário. Não é o governo, não é a Secretaria da Educação, não é a gestão da escola quem está sendo prejudicado. Quem está sendo prejudicado exatamente o elo mais fraco dessa relação, que é o estudante. E, de novo, ao mesmo tempo, eu não acho que o professor tem que ser mártir. Eu dou a vida, tem um filme que é muito inspirador, mas que eu acho que é muito problemático, aquele Escritores da Liberdade. Ele é lindo, a gente se emociona, é muito bonita a paixão que aquela professora tem, mas é perigoso, porque pode passar uma mensagem que, assim, doe sua vida, né, perca o casamento, em tudo. Não é isso. Mas o que eu quero dizer é que dá para encontrar um meio termo. Dá para eu batalhar por melhores condições e, ao mesmo tempo, tentar fazer o melhor possível para meus alunos, porque são eles que estão sendo prejudicados. Então, eu queria deixar esse recado muito claro. A gente consegue promover mudanças com muito pouco, e isso não significa que a gente tem que parar de pedir por melhores condições. A gente consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Muito bem, eu também acredito nesse meio termo. Estou muito alinhado com você. Se você está gostando da conversa assim como eu, fica aí que a gente volta já para o terceiro bloco com Marcelo Ganzella, tá bom? Marcelo, a gente sabe que as realidades do Brasil são muito distintas, são contextos muito diversos, e o nosso convite sempre aqui na VVC é para que cada professor faça os seus arranjos, customize dicas e sugestões à sua realidade. Dito isso, quais são as dicas e caminhos que você sugere para os gestores que estão nos assistindo, professor, professora, que gostariam de incluir a metodologias ativas nas suas práticas pedagógicas? Bom, vamos lá, João. Eu acho que a primeira dica, algo que eu já mencionei e eu retomo de novo, é esse olhar que o professor faz para a sua própria prática, para a dinâmica da sua aula, para a maneira como ele desenha e conduz a sua aula, que eu acho que isso custa materialmente muito pouco, né, em termos de recursos financeiros, de recursos materiais. Isso custa muito pouco, quase nada, mas tem um custo de maturidade profissional muito grande, né? Custa muito em termos de reflexão, de maturidade profissional. Então, custa pouco no sentido de que, assim, não dá para falar, eu não tenho dinheiro para fazer isso, mas custa demais porque demanda reflexão, demanda parceria, demanda parceiros que possam te ajudar a refletir. Eu acho que a primeira dica é essa. Olhe para a sua aula. Se você tiver um colega ou um gestor, e aí chamando a responsabilidade dos gestores, né? A gente sabe que os gestores, especialmente nas escolas públicas, eles têm uma demanda imensa de coisa burocrática para fazer, mas ele não pode esquecer que ele é um gestor de pessoas, é um gestor de gente, esse coordenador, esse diretor. Então, convide-o para que ele acompanhe sua aula, que ele acompanhe um pouco a sua prática e te dê devolutivas para ver, olha, qual que é o lugar que você está ocupando e qual que é o lugar que os estudantes estão ocupando. Porque você fazer esse olhar sozinho é muito difícil, dá muito trabalho, é um exercício longo de autorreflexão, de você olhar para a sua prática. Então, acione seus colegas, acione seus parceiros, acione a coordenação, acione a direção, que acompanhe, que te ajude a olhar qual que é o lugar que você está ocupando e qual que é o lugar que os estudantes estão ocupando. Então, acho que essa é a primeira dica que eu dou. A segunda dica seria
abrir mais os ouvidos e escutar. Escutar não só seus colegas, mas escutar os estudantes, escutar seus alunos, escutar o que eles gostam, como é que eles aprendem, prestar atenção, o que eles leem, o que eles estão consumindo em termos de produtos da cultura mesmo, seja da cultura de massa, da indústria cultural ou da cultura popular, dialogar com eles, tentar estabelecer esse vínculo entre aquilo que você está ensinando e aquilo que é a realidade deles, que é a vida deles, né? Então, conheça, tente conhecer seus estudantes, tente entender um pouco como é que é a vida deles, o que eles consomem, quem são eles. Então, acho que a escuta seria a segunda dica. Estou tentando dar dica que não perpasse por orçamento, porque a gente está falando com gente do Brasil todo. Então, são questões que não são orçamentárias, elas estão em outro nível. Então, acho que a escuta é a segunda dica. Acho que uma terceira dica é que você tente ter uma relação um pouco mais saudável com o seu trabalho, né? Não viva seu trabalho de maneira 100% do seu tempo. A gente sabe que isso é difícil, né? O professor está tomando banho e está pensando na aula. Pegou o sabonete e pensou, nossa, mas acho que isso aqui dá ideia. Férias, é horrível, né? A gente está em férias, a gente vê alguma coisa em férias, você está viajando, né? Pensa, isso aqui acho que tem a ver com a aula, isso aqui ajuda. Em tempos pré-internet, né, a gente saía catando panfleto de qualquer lugar, né, que a gente andava, que achava que isso tinha potencial para aula. Mas tente descansar para ter uma vida mais saudável, para que inclusive você renda melhor no seu trabalho. Porque se você viver seu trabalho 100% do seu tempo, isso vai te desgastar de tal maneira que chega um momento em que você já não sente mais nenhum prazer naquilo. Então, tentar ter uma relação mais saudável com o seu trabalho, que vai permitir... Por que parece que não tem nada a ver com metodologias ativas que eu estou falando, mas tentar mostrar como tá interconectado. Se eu tenho uma relação mais saudável com o meu trabalho e vivo essa vida um pouco mais saudável, isso permite que, inclusive, a minha mente seja mais produtiva nesse exercício reflexivo lá no momento do meu trabalho. Se eu consigo separar melhor as coisas, a reflexão vai acontecer. O que eu estou querendo dizer é que esse exercício de reflexão ele é tão difícil e tão importante que eu preciso, inclusive, de um ser saudável para poder fazer isso. Então, acho que assim, essas são as 3 primeiras dicas que parecem muito amplas, mas eu acho que são fundamentais. E aí, depois disso, acione todas as entidades e meios de comunicação que têm divulgado caminhos, estratégias para você tentar mudar as práticas da sua sala de aula. E aí a gente tem muitos caminhos, a gente tem muitos lugares, muitas entidades que têm produzido, seja vídeo, seja um podcast, seja infográficos, tem produzido material para os professores, dando sugestões de caminhos aí metodológicos de como é que a gente pode implementar as metodologias na aula, na sala de aula. Acione as pessoas, né? Nos acionem, explorem bastante tudo que o Instituto Península produz também. Então, nesse sentido, acho que mas não adianta fazer isso, que eu estou querendo dizer, não adianta fazer isso se a gente não fizer as outras coisas antes, sabe, João? Se eu não for um ser que está com uma relação saudável com o meu trabalho, que eu não realize essa reflexão, que eu não tenha parcerias saudáveis também que me ajudem a refletir, que eu não escute meu aluno. Se a gente não fizer nada disso, não tem receita de metodologia ativa que vai dar certo na aula. O que eu entendi assim, de essencial é que as metodologias ativas, idealmente, deveria ser, para o processo de ensino-aprendizagem, uma busca por significado, tanto para o professor quanto para o aluno, daquilo que está sendo ensinado e daquilo que é objetiva que o aluno aprenda, né? Uma busca de sentido coletivo, né? Sim, sim. E as coisas só fazem sentido se a gente participa delas. Né? O sentido não é dado pelo outro, que vem e te entrega. Você precisa se identificar naquilo, você precisa se ver. E aí, para eu me ver, eu preciso participar daquilo também, eu preciso tomar parte. Então, o sentido vai ser construído se eu participo. Eu me lembro, por exemplo, às vezes de algumas aulas na universidade, em que, ou mesmo na escola, né? Tudo parecia tão lindo, aqui o professor explicava e o professor parecia a entidade mais inteligente do planeta. A gente, como consegue entender isso tudo? Como tá tudo tão lindo, está apresentando toda essa linha de raciocínio, mas não havia, por exemplo, espaço para a minha fala, nem a minha fala nem a dos colegas, em alguns casos. Então,
era muito estranho, porque acabava a aula, saía com uma sensação dúbia, uma sensação dupla, primeiro de aquele ser, aquela entidade, aquele professor tá num pedestal porque é tão inteligente, conseguiu fazer tudo aquilo, e eu sou tão pequeno, eu não sei nada, porque eu não construí, não participei de nada daquilo, eu não construí aquilo. E aí sentia mal, e aquilo começava a fazer pouco sentido, porque parecia que aquilo pertencia ao outro, pertencia só ao professor e não a mim. Então, essa é uma experiência que acontecia daquelas aulas que... E eu não estou falando que o problema não é só a aula expositiva, eu estou falando de um curso, que toda a trilha, todas as aulas foram expositivas. E resultava nisso. Eu pensava, mas o que tem de mim? O que eu participo? Aquilo parece... É tudo muito lindo, mas parece que é do outro. Não é meu. E aí, como é que eu empatizo com isso também? Então, é nesse sentido que a gente precisa participar para que isso faça sentido para a gente. De novo eu te ouvindo, olha só aqui na reflexão enquanto eu te ouço, eu me lembrei, vou tocar no vespeiro de aula show, mas que é isso que você fala, é que a aula é só sobre o professor, porque é óbvio que a gente sabe que a aula é também sobre o professor, mas enquanto você falava, é um modelo de aula que é só sobre o professor e desconsidera todos os outros sujeitos que ali estão, né? Sim, e de novo, não há problema na exposição ou no momento expositivo. O problema é quando o momento expositivo ele é absoluto no curso todo. Porque a gente sabe que tem momentos que a gente precisa, às vezes, para sistematizar, então vamos lá, deixa eu fazer uma exposição e pega na minha mão aqui agora que a gente vai tentar fechar isso aqui. Não tem problema nenhum. O telefone sem fio de novo, né? Que vem a história de que assim, não pode ter exposição nas metodologias ativas, né? Chegou nisso um telefone sem fio. Não é isso. O problema é o curso ser absolutamente só expositivo. E aí você não empatiza, você não cria sentido, né? Não gera sentido. Eu gostei da tua porcentagem. Se você falou 85% e seus alunos só restam 15%, essa porcentagem vamos buscar um pouco mais de simetria, né? Marcelo, agora eu quero pedir para você as suas considerações finais sobre o tema, aquele recado carinhoso para os professores de todo o Brasil que vão estar nos assistindo. Eu agradeço demais o convite, João. Agradeço a paciência de todo mundo de estar nos assistindo, estar nos ouvindo, e clamo para que interajam conosco por todos os canais possíveis, conversem conosco. E acho que se tem alguma coisa que eu poderia dizer é que a gente está junto, a gente admira demais o trabalho de todos vocês, diante de todas as dificuldades, mesmo com todas as fragilidades, mesmo com todas as diversidades, a gente sabe... A gente reconhece, a gente sabe o esforço que cada professor faz para tentar dar o seu melhor e tentar produzir a melhor e conduzir a melhor experiência possível para os seus alunos. A gente sabe disso e eu queria poder dizer que, se dependesse da gente, todo o valor do mundo deveria ser dedicado a vocês. Os professores são grandes heróis e heroínas, são grandes cidadãos, são pessoas que estão fazendo o país não cair, estão fazendo o país para frente, e eu acho que a gente precisa ser mais valorizado, mais respeitado pela sociedade, a gente precisa ter melhores condições de trabalho, e isso significa que a gente precisa mostrar para a sociedade quão importante a gente é. A gente não tem que brigar com a sociedade, a gente tem que mostrar e buscar essas parcerias junto com as comunidades. Isso vai acontecer a partir do momento que a gente ouça, que a gente escute, que a gente seja parceiro também dos nossos alunos, das famílias, da comunidade, para que eles percebam a importância do trabalho que a gente executa, né? Nesse momento a gente não está de férias, a gente está vivendo crises tremendas, de como é que eu promovo a aprendizagem de maneira remota com meus estudantes, sabendo de todo o prejuízo afetivo, emocional, psicológico que os estudantes estão tendo por não poderem socializar nos espaços, sabendo dos dilemas de, meu Deus, mas a gente volta para a escola, mas isso coloca em risco a saúde física, e a gente está vivendo todos esses dilemas, e saibam, a gente sabe que os professores todos estão sofrendo muito, então eu queria deixar aqui a simpatia a todos vocês e saber que vocês saibam que vocês são muito importantes, nós somos muito importantes e a gente precisa continuar nessa batalha para ser mais e mais valorizado. Muito bem, a gente é que agradece. Se você gostou muito de ouvir o Marcelo, assim como eu, a gente vai deixar depois para você o endereço dele do podcast, para você acompanhar ele mais de perto.
E para finalizar esse bate-papo que eu gostei tanto e que eu tenho certeza que você também gostou, eu escolhi um trecho de um texto do Federico Garcia Lorca que diz o seguinte, vou dar aquela minha coladinha aqui. Há coisas encerradas dentro dos muros que se saíssem de repente para a rua e gritassem, encheriam o mundo. Que coisas serão essas, hein? A gente se vê no próximo programa. Muito obrigado pela sua audiência e até lá. Tchau, tchau.